Pessoal, antes de mais nada eu quero pedir aí perdão a respeito da minha voz. Passei a semana inteira aí ministrando curso para servidores aí no estado do Rio de Janeiro, 32 horas falando, o resultado é isso. Mas acredito que a essência que a gente sempre não peca aí pelas perfumarias, a gente vai logo no que cai na nossa prova. E agora a gente vai falar sobre ética e conduta profissional. A gente está falando da semana 2. A gente vai falar sobre o decreto 1171. Agora esse decreto aqui, ter esse número aqui é mais pura sacanagem. Acho que eles poderiam ter pulado esse número aí para não ficar tão feio. Inclusive para falar sobre ética. 171, para quem não sabe aí, é o estelionatário lá do Código Penal. Vamos lá. A comissão de ética de um órgão, caso todos os seus integrantes estejam de acordo, podem aplicar penas que vão desde censura até demissão de um servidor. Essa questão aqui ela é muito, mas muito recorrente. 2018, em provas sempre cai pena relacionada à censura, que é a única pena que a comissão de ética pode aplicar. Então é uma pena, sim, mas é somente. Então não pode advertência, não pode demissão, muito menos demissão, ok? Então errado por isso. Então veja, a pena aplicável ao servidor pela comissão de ética é a de censura e sua fundamentação constará no respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Então única pena. Questão 2. As comissões de ética são obrigatórias para todos os órgãos da administração pública federal direta e também mais a indireta. Para todos. Sendo facultativo para entidades de administração indireta, também é obrigatório. Veja só. Os órgãos da entidade de administração pública federal direta e indireta implementarão 60 dias, em 60 dias, as providências necessárias para a plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva comissão de ética. Então, cabe à administração direta e também à indireta. A questão 7. Se para a infração ser praticada por Bruno estiverem previstas as penalidades de advertência ou suspensão, a comissão de ética será competente para, após o regular procedimento, aplicar diretamente a penalidade. Veja, novamente ele está cobrando sem olhar o que o Bruno fez ali em cima. Sem olhar, a gente sabe que a comissão de ética não pode aplicar penas ou penalidades de advertência e suspensão. Somente é previsto a censura, ok? Então, somente é aplicável ao servidor faltoso pela comissão de ética a censura. Questão 17. Não são considerados servidores públicos para fins de apuração do comportamento ético da comissão de ética pela comissão de ética aqueles que prestem serviços de natureza excepcional à administração com ou sem remuneração. Então aqueles que são transitórios, não compete a eles observar o código de ética. Se não compete a eles observar o código de ética, também não são apurados comportamento de ético pela comissão de ética. Obviamente que eles precisam sim estar aí observando principalmente as vedações e as obrigações aí dos comportamentos éticos, ok? Então se eles têm que se submeter, obviamente que eles também estão aí passíveis a serem apurados aí os seus comportamentos pela referida comissão de ética. Então, errada a questão, portanto. Então, para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que preste serviço de natureza permanente ou temporária, ou ainda a excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Então, ele também está submetido aí ao Código de Ética. Questão 20.
A comissão de ética somente pode aplicar a pena de censura ao servidor faltoso. Perfeito, agora está certo, ele se restringe assim somente à pena de censura aplicada pela comissão de ética. Questão 21. A penalidade de advertência aplicada pela comissão de ética pode isso? Não pode. Encontra-se prevista no Código de Ética Profissional do Servidor Público? Encontra-se prevista não, somente a censura. Questão 24. A conduta de Eduardo, que se ausentava do trabalho e quando comparecia estava embriagado, violou deveres e vedações impostas ao servidor público pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público. Então vamos ver aqui, Eduardo, servidor público em estágio probatório, frequentemente se ausentava do seu local de trabalho sem justificativa e quando voltava se apresentava nitidamente embriagado. Em razões desses fatos, a Comissão de Ética, tendo apreciado a conduta do servidor, decidiu aplicar a ele a pena de advertência. Então veja, a Comissão de Ética não pode aplicar a pena de advertência. Eduardo foi então reprovado no estágio probatório e por isso foi demitido sem que a administração pública tenha observado contraditório e ampla defesa. E aqui embaixo ele vai falar, veja que tem vários problemas aí no enunciado. Mas veja que ele não vai buscar, não cobre a situação hipotética em cima, traz, por consequência dela, traz uma afirmativa que não cobre todas as informações assim. Veja, a conduta de Eduardo, que se ausentava do trabalho quando comparecia e estava embriagado, ela viola deveres e vedações impostas ao servidor público pelo Código de Ética Profissional? Resposta sim, viola. Então veja, apesar de o enunciado comprometer aí, trazer informações a respeito do Código de Ética que não podem, na questão ele está trazendo uma outra informação, simplesmente perguntando se a conduta dele viola ou não viola o Código de Ética. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de questão aí para você não estar induzido ao erro, de forma que ele lê o enunciado e já vai com um não para a resposta e acaba errando. Então veja, é vedado ao servidor apresentar-se empregado no serviço ou ainda ou fora dele habitualmente. Então veja, mesmo que fora do serviço você habitualmente apresentar-se embriagado, você compromete aí o Código de Ética. Questão próxima, 28. Eu acho que essa questão aqui é a mais completa de todas aí que nós já vimos. No âmbito da administração pública federal, as comissões de ética têm por objetivo orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas, com o patrimônio público, não lhe cabendo a aplicação de penalidade, que depende de processo administrativo. Olha, qual é a única penalidade que é prevista no Código de Ética? A penalidade de censura. Então, não lhe cabendo a aplicação de penalidade, a resposta: cabe sim a aplicação de penalidade, essa penalidade é de censura. Então veja, a Comissão de Ética encarrega-se em orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente a imputação ou procedimento suscetível de censura. 29. Não atentará contra os deveres fundamentais do servidor público previsto no Decreto 1171, o servidor público federal que, mesmo exercendo a sua função com finalidade estranha ao interesse público, atua em conformidade com as formalidades legais e não viola expressamente as disposições em lei. Veja que ele está falando que não vai atentar
com os deveres que estão previstos no Código de Ética, quando esse servidor, mesmo exercendo sua função com finalidade estranha ao interesse público, atue em conformidade com as formalidades legais e não viole expressamente disposições em lei. Então ele está falando assim, ó, que você não está atuando aqui, ó, mesmo exercendo a sua função com a finalidade estranha ao interesse público. Então, se você está atuando com finalidade estranha ao interesse público, obviamente que você está atentando aí contra os deveres fundamentais previstos no Código de Ética. Então, a resposta está dessa questão está incorreta, ok? Então, atenta sim. Então, a resposta é errada. Aqui, errado. Questão 32. Foi essa daí. Então, era a última questão da bateria. E vamos para a próxima então. Um abraço.